Nesta semana, o Brasil recebe pela primeira vez a visita de uma figura ilustre, um símbolo ilustre para todo o mundo, que é uma das maiores vozes da atualidade pelo direito das mulheres à educação. E isso, para mim, é fundamental. Nunca tive e nunca trabalhei com bandeiras feministas, não se trata disso, mas nós temos que reconhecer e defender todos aqueles que estão em desvantagem. Não interessa o gênero. Todos que se sintam em desvantagem, é obrigação de qualquer parlamentar lutar por aquilo que acredita. E trata-se da jovem paquistanesa Malala, a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz, quando tinha apenas, senador Benedito Lira, 17 anos. Essa menina, desde os 11 anos, morando num país de regime talibã, totalmente machista, não é nem machista, a mulher para eles não existe a não ser para procriar. E ela, desde os 11, registrava num pequeno blog o seu protesto contra o impedimento de meninas estudarem no seu país, no Paquistão. E ela tinha outras amigas que falavam com ela, que também pensavam igual, mas os pais não deixavam fazer nenhum tipo de manifestação. E os pais de Malala, ao contrário, permitiam que ela escrevesse no seu pequeno blog a respeito do seu protesto com a ausência de educação para as mulheres. A proibição, não é nem a ausência. E quando ela tinha 15 anos, os talibãs seguiram-na e procuraram ela dentro de um ônibus, junto com as amigas, e deram um tiro na cabeça dela, ferindo, inclusive, 2 outras amigas. Ela esteve na UTI por muito tempo, mas, graças a Deus, ela sobreviveu e tornou-se um símbolo importante para todos nós, um símbolo da luta pela educação para as mulheres. E tem uma frase muito bonita dela, que eu gostaria aqui de ler. Eles acharam que as balas nos silenciariam, mas falharam. E do silêncio surgiram milhares de vozes, diz a ativista. Disse também que a minha melhor vingança será educar a todos, inclusive as filhas e irmãs daqueles que me atacaram. Então, ela, desde o Prêmio Nobel, que ela roda o mundo todo, ela montou uma fundação que tem alguns milhões de dólares conseguidos por doações, para lutar pela educação das mulheres. Aqui no Brasil, no momento que ela está aqui, ela está adotando, vamos assim dizer, 3 meninas brasileiras com esse fundo. Uma é de Pernambuco, a outra é da Bahia e uma de São Paulo. A da Bahia, inclusive, é uma menina indígena. Então, são símbolos, não é quantidade que Malala está procurando, mas é a simbologia do gesto, para que outras pessoas, uma menina da Malásia, venha ao Brasil, onde tem 1,5 milhão de mulheres, de meninas sem escola, quando ela patrocina e apoia 3 dessas meninas de todo o Brasil, de certa forma, dá uma sacudida em todos nós, no governo federal, na justiça, no Congresso Nacional, com o seu exemplo. Segundo a Unesco, por isso essa luta dela por todo o mundo, quase 16 milhões de meninas entre 6 e 11 anos nunca irão à escola. O número é 2 vezes maior do que meninos. 8 milhões de meninos na mesma idade não irão à escola, mas meninas são 16 milhões que nunca irão à escola. E nessa semana ela completa 21 anos nessa visita dela. Tudo começou aos 15 com o atentado e hoje ela está com 21 anos rodando por todo o mundo, um símbolo duradouro, sustentável, um símbolo verdadeiro que não se desfez ao longo do tempo, porque a sua bandeira é justa e genuína. Ela colocou em risco a sua própria vida, uma menina daquela idade. E às vezes eu fico me lembrando de mim, com essa idade da Malala, se eu me interessar
interessava tanto assim pelos estudos. Quantas meninas que podem estudar por o Brasil afora e pelo mundo afora, e às vezes são displicentes com a escola, com o estudo, com essa importância. Eu própria nessa idade. E essa menina, desde os 11, que era uma criança, ela já tinha paixão pela escola, pela educação e se interessava por tudo, uma menina extremamente curiosa. Então, eu quero dizer que desses 1,5 milhão de meninas no Brasil, que essas 3, então, foram escolhidas porque também são ativistas no Brasil, são ativistas da mesma bandeira. E o objetivo dela é principalmente, apesar dela ser branca, mas principalmente o fundo, ela trata especialmente as meninas afrodescendentes. E aqui no Brasil, ela está dando uma atenção especial. Mais frases de Malala: não existe educação sem segurança, porque depois ela tinha que ir à aula com guardas. Entendi que educação era mais do que ler e escrever, era sobre empoderamento e emancipação. Quando fala em empoderamento da mulher, muitos homens têm um pouco de implicância, porque a palavra empoderamento pode não ser, talvez, muito bem-vinda e muito bem vista, porque trata-se de poder, de ser maior do que os homens, às vezes pode levar a uma determinada competição, mas não se trata disso. Quando fala de empoderamento, é espaço, muito mais do que espaço, é emancipação. Então, quando você não é emancipado, você não tem poder nenhum. Não significa o poder de mandar no outro, de ser autoridade sobre o outro, mas principalmente de ser autoridade sobre si mesmo, de se empoderar, de ter confiança própria. E sem a educação ninguém tem confiança. Muito raramente isso pode acontecer. Então, ela diz que precisamos sempre lembrar nossos políticos que a responsabilidade é deles, que eles precisam ouvir as pessoas para saber o que pode ser feito no país, para eles saberem, para nós políticos saberem o que as pessoas de verdade querem e anseiam. E eu aproveito, falando de violência, eu quero aqui falar alguns números a respeito da violência nas escolas, certo? Nós estamos com um número muito elevado de violência nas escolas, muito além do que está sendo mapeado, porque as estatísticas são novas. O Tocantins, por exemplo, já é o 7º estado do país, entre 27 estados, com índice de violência nas escolas, o professor que recebeu algum tipo de violência por parte dos alunos. Então, é o oposto da Malala. Ela recebeu violência porque ela queria ir à escola. No caso aqui no Brasil, as crianças são obrigadas a irem para a escola, é uma meta brasileira e muito correta. Agora, quando chegam à escola, estão praticando violência contra os seus próprios professores. Nós tivemos uma eleição suplementar no Tocantins, e eu fui candidata e rodei todo o estado, dialogando, conversando com todos os segmentos, e eu vi infinidade, centenas de professores e professoras do meu estado desesperadas, angustiadas, depressivas, com problema de pânico, justamente pela violência, especialmente dos adolescentes na sala de aula. E ninguém pode dizer nada, ninguém pode dar suspensão, ninguém pode dar advertência, porque o Estatuto ECA não permite. O ECA tem um valor especial para a criança e o adolescente. Agora, ele não pode ser usado para o mal. Ele não pode ser usado para ser uma autorização de agressividade e de desrespeito ao professor. O número, senador Requião, de professores hoje afastados, fazendo terapia, sofrendo de pânico e depressão, não é brincadeira. Nós temos que tomar providências. E aqui, como mãe e avó, eu quero dizer que muitas famílias estão entregando para as escolas uma responsabilidade que é sua. Professor não é pai e mãe, não. Professor é educador. Tem que ensinar português, matemática, história, geografia. Quem ensina princípios é a família. E ninguém vai abrir mão disso. Não tem estatuto da criança e do adolescente que permite que isso aconteça. Então, além de ganhar mal, além de ter trabalho precário, ainda vai receber abuso de menino mal educado, de menino agressivo, de menino que não recebe a educação adequada.
Então, não se trata só de educação propriamente dita, não se trata apenas disso, mas o desemprego muito elevado, os pais também em conflitos, as famílias se debulhando, porque quando falta o dinheiro da luz, do gás e da comida, desestrutura a família toda. O desemprego é um dos causadores disso tudo, inclusive da violência. Então, os pais e as famílias estão desarticuladas e desestruturadas que não conseguem mais segurar os seus filhos, não conseguem mais dar o sentido de família, para que eles continuem. Por que antigamente as crianças, no meu tempo de criança e adolescente, nós tínhamos um respeito impressionante pelos professores. A minha alegria era ir para a escola e levar um presente para a minha professora. O que está acontecendo com o país? A Malala pede segurança para ir à escola. Os nossos alunos vão para a escola e querem agredir os nossos professores. Não tem direito de suspensão, não tem direito de nenhuma punição, porque justamente apelam pelo estatuto. Crianças e jovens que nem lá queriam estar. Agora, voltando ainda ao número das mulheres, o Brasil está com a estatística, senador Requião, e meu presidente Benedito Lira, muito impressionante. Das crianças e jovens, crianças não jovens, entre 15 a 17 anos, no Tocantins, vou falar o número do Tocantins, mas Brasil é semelhante, 8% dos meninos de 15 a 17 não estuda e nem trabalha. Agora, das meninas, é 12%. 12% no Tocantins, 8% de homens e 12% de meninas, de mocinhas. Vamos mais além, de 18 a 24 anos, 18% de meninos de 18 a 24 anos, rapazes, no Tocantins, não estuda e não trabalha. Sabe quantas meninas? 36% de 18 a 24 anos não estuda e não trabalha. Então, quando fala não estuda e não trabalha, não é obrigatoriedade das duas coisas, mas de estudar sim. Então, não estudo porque trabalho. Não, nesse caso, nem trabalha e nem estuda. Então, nós temos ainda de 25 a 29, pode procurar os estados de vossas excelências, que não é diferente. De 25 a 29, rapazes e moças maiores. 15% dos meninos no Tocantins não estudam e não trabalham. As meninas, a mesma coisa, 36%. Para um estado de 1,5 milhão de habitantes, quase 100 mil rapazes e moças no Tocantins, de 15 a 29 anos, não estudam e não trabalham. 100 mil pessoas desalentadas, jovens, com a energia enorme dentro de si, no coração, com vontade de fazer, com vontade de crescer, com vontade de ser alguém na vida, e estão com o seu futuro jogado fora. Porque quem não estuda está desistindo da sua própria vida e dos seus estudos. Então, eu peço e conclamo para que nós possamos olhar para essas pessoas. Não são só as crianças precisam estar na escola, está quase universalizado no país, menos com relação a 0 e 3 anos, que está um horror, mas nós precisamos de um esforço concentrado, porque a equação mundial, que ninguém discute mais, presidente, a equação é mundial, quanto menos estudo, mais pobreza. Quanto mais estuda, menos pobreza. Essa equação, aliás, os recursos da pobreza e da educação deviam ser tudo junto, porque não há como combater pobreza se não der escolaridade, se não der aprendizado. Não é uma frase feita. Então, se você pegar os brasileiros, que são 24,4%, que estão abaixo da pobreza, pegar aqueles que estão na extrema pobreza, no Tocantins é 55%, hein? Está abaixo da linha da pobreza, segundo o Banco Mundial. E 22% destes estão na extrema pobreza. São 200 mil famílias passando fome literalmente. Se pegar o currículo de cada uma delas, fizer uma pesquisa, pode ter certeza que a maioria não tem o ensino fundamental primeira fase. Muitos analfabetos. Então, é constatado em estatística. Não é só uma frase feita para poder ganhar a eleição. Eu nem candidata sou em outubro. Então, nós estamos com as mulheres com bastante dificuldades. Tem um agravante, a gravidez na adolescência. Em 2015, que é o último dado que temos no Brasil e no Tocantins, quase 6 mil meninas de 10 a 19 anos engravidaram.
Então, esse é o primeiro motivo delas largarem a escola. E eu gostaria de deixar uma sugestão para os candidatos a governadores. Eu fiz essa proposta na suplementar, mas aqueles que possam se eleger, se comprometam em fazer a sala de aula creche. As escolas onde tem as adolescentes que não vão à aula porque tem um bebê e não tem quem cuidar, o que custa esvaziar uma sala e transformar numa pequena creche? Simples, otimizada, pagar uma pessoa para fazer isso, um primeiro emprego, um estágio de universidade, é uma opção, não é a bala de prata, é uma opção. Então, se a gente não tiver vontade verdadeira, impulso verdadeiro e profundo para combater a desigualdade através da educação, isso não vai acontecer. O que nós vamos fazer com os jovens, meninos e meninas, que estão abandonando o ensino médio em 50%? 50% dos jovens do ensino médio estão abandonando a escola. Principalmente no primeiro ano. No segundo, mais ou menos. No terceiro, estabiliza, é aqueles que querem ficar e estudar por alguns dos motivos. A maioria quer trabalhar, mas não vê nenhum alento e nenhuma motivação para ir à escola. Não tem laboratórios, e principalmente de informática, não tem um laboratório de biologia, não tem um laboratóriozinho de química. Ah, mas um laboratório desse para todo o país? Isso são kits que custam R$350, R$400 de laboratório, que comprado em grande quantidade é muito mais barato. Nós não precisamos ter os laboratórios de informática, uma sala para todo mundo. Faz os carrinhos de informática que vai levando nas salas de aulas, já estão à venda em todo o mercado. As creches para as meninas. Por que não premiar todos os jovens que terminar o segundo grau, o ensino médio, com a carteira de habilitação, para aqueles que não podem pagar? A carteira de trabalho não é de graça? Para todos, inclusive para os ricos. E por que a carteira de habilitação não pode ser gratuita para os pobres? Sabe quanto custa uma carteira de motorista no meu estado, senador? R$2.900. O senhor acha que essa turma que está abaixo, na extrema pobreza, vai tirar uma carteira de motorista algum dia na vida? Jamais, porque não tem dinheiro nem para comer. E a carteira de motorista, se ele souber dirigir, é um direito. É um direito e um dever do Estado habilitá-lo se ele tiver em condições. Isso não é máquina de ganhar dinheiro. Carteira de motorista não é para ganhar dinheiro. O Estado tem a obrigação de transformar os DETRANs do Brasil em secretarias da Fazenda. Arrecadação total. Taxas e mais taxas. No Tocantins é um absurdo, é um horror. Então, por que não? O cadastro único está aí, o CAD único. A gente sabe quem é pobre, a gente sabe quem é extremamente pobre. Carteira de habilitação tem que ser um direito. Eu vou protocolar um projeto de lei, estou preparando para protocolar na casa, para que nós possamos debater esse assunto da maior importância. Mas por que você está falando tanto em carteira de motorista? Para os homens, especialmente, a carteira de motorista é tão importante quanto é para as mulheres a casa própria. A carteira de motorista é autoafirmação. A carteira de motorista é mais do que isso, senador. Pode ser o primeiro emprego. Pode ser um bico que ele vai fazer com a sua carteira. Cobrar R$2.900. Com que direito o Estado tem de fazer isso? De impedir que um cidadão possa ter o seu direito com 18 anos, aprendeu a dirigir e ter a sua carteira de motorista. Isso é uma blasfêmia. Então, eu digo que as mulheres estão em bastante desvantagem, desviei um pouco no geral, mas a gravidez na adolescência é um fato no Brasil e as meninas estão abandonando. Esse número alto, maior do que os homens aqui, é filhos, é casamento fora de hora e não tem condições de deixar os filhos com ninguém. Por quê? Porque não tem creche. Então, uma coisa leva a outra. Família desagregada porque não tem emprego. Gravidez na adolescência. Droga. Quer trabalhar, não tem emprego. Quando tem, o salário é menor. Quando arruma um emprego, não tem creche para deixar os meninos. Como faz? E a escola de tempo integral? Como é que eu vou arrumar um emprego de copeira num restaurante, de cozinheira? Eu tenho que trabalhar o dia todo e meus filhos terminam a aula meio-dia. Ou só tem aula da 1 às 18. Eu vou deixar de manhã com quem? Ser pobre nesse país não é fácil não, gente. É muito duro ser pobre aqui. Tem países do mundo que as pessoas com renda mais baixa são bem mais bem tratadas. E ainda, essas mulheres pobres, sem escolas, muitas grávidas na adolescência, ainda quando arruma um emprego, ainda pode trabalhar em lugar insalubre, porque a reforma trabalhista aprovada aqui
votado inclusive por mulheres, permite que o patrão possa colocar grávidas para trabalho insalubre. Quando o Ciro Gomes disse isso lá na CNI, foi criticado. Eu quero saber quem é que tem coragem de criticar isso em público. Foi vaiado por isso, ao criticar que moças, mulheres grávidas, podem trabalhar em lugar insalubre. Põe a sua filha lá, vocês que votaram. Coloca a sua filha grávida em lugar insalubre, dentro de uma câmara frigorífica de não sei quantos graus abaixo de zero, trabalhando no frigorífico. Põe sua filha grávida lá dentro. A filha dos outros pode. A filha do pobre pode. Agora a sua nunca vai chegar lá dentro, né? De quem votou. Então, Michel Temer fez um compromisso de mandar um MP corrigindo as distorções e as aberrações e as excrescências. Nós estamos esperando aqui até hoje. Eu nunca vi essa MP. Todo mundo votou com esse compromisso, que o líder Jucá é um homem que tem palavra, por isso que ele é o líder de todos os governos até aqui. Cadê a palavra, senador Jucá? Cadê a MP que o senhor se comprometeu aqui no dia de votar a reforma trabalhista? O senhor que é candidato lá em Roraima. Cadê a MP que o senhor ia trazer do governo? Empenhou sua palavra para tirar 8 pontos imorais da reforma trabalhista. Tem muita coisa boa nela, muita coisa moderna, mas tem barbaridades que precisam ser corrigidas, especialmente contra as mulheres. Quero lembrar ainda que a meta número 1 do Plano Nacional de Educação não tem sequer custo, viu, senador Requião? Se perguntar quanto vai gastar para poder fazer as creches e cumprir a meta, para a gente colocar no orçamento de forma responsável, estou discutindo isso agora na Comissão de Educação, ninguém sabe. Então, a meta 1 é crianças de 0 a 3, até 2024, tem que estar 50% nas creches. Já pensou? Imagine, no meu estado tem 74 creches abandonadas que não foram terminadas, e assim no Brasil inteiro, centenas, milhares de creches abandonadas, perdendo a obra, e a meta, cadê a meta? Meta 1 do Plano Nacional de Educação. E as mães é que se danem, porque não tem como trabalhar, porque não tem onde deixar os seus filhos, a gravidez e filho virou um peso, porque tem que trabalhar e comer e não tem como deixar as crianças. Então, a creche é uma das maiores emancipações que uma mulher pode ter. É ela ter sossego, tranquilidade para deixar o seu filho bem cuidado e ela poder ir à luta pela sua família. A creche é o primeiro ponto. Aí sim, ela precisa estudar e trabalhar. E quero ainda terminar minhas palavras falando um programa que saiu agora. Ele é o top 10 do ridículo. Eu li na coluna de Marcelo Garcia, que é um especialista em assistência social, foi ministro, foi secretário do Rio de Janeiro muitos anos, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, um especialista, dizendo do cofrinho da família. O Ministério do Desenvolvimento Social agora está fazendo as oficinas do cofrinho, pegando mulheres pobres do Minha Casa Minha Vida e fazendo oficina, montando um cofrinho para elas aprenderem a poupar, senador Requião, porque elas estão muito gastadeiras. Elas estão gastando demais. As mulheres do morro, da favela, do interior, que moram nas roças, que moram nos assentamentos, nos povoados, o Ministério do Desenvolvimento Social, acha que vocês estão gastando muito. E as coitadas que moram nas favelas, que têm que bancar traficante para poder ter sossego e ficar dentro da sua casa? Uma mulher que paga R$95 o gás, no Tocantins, em Brasília, está R$95 o gás. A energia subiu 14% no Brasil todo, em média. A alimentação disparada, o preço de alimento. Olha, gente, fora de brincadeira, mandar uma mulher dessa poupar, senador Requião, é deboche. É deboche, é excrescer. Porque ainda essas mulheres ainda ficam se sentindo culpadas. Meu Deus, será que eu não poupo? Será que eu estou sendo irresponsável? Será que eu tenho que poupar? Quer dizer, é tratar pobre como se fosse criança. Isso é um instrumento de infantilizar pobre. Mexer com caixinha e fazer cofrinho. Faça-me o favor, se não tem o que fazer, não atrapalhe o que já foi construído até aqui em 20 anos. Não é de governo Dilma, de Lula, não, desde Fernando Henrique. A proteção social no Brasil vem em franco desenvolvimento e foi destruído nesses 2 anos, porque para construir precisa de 20, para destruir não precisa mais do que 1 mês, 6 meses, 2 anos acaba com tudo. Esse governo acabou, destruiu com 20 anos de política de proteção social no país.
destruiu. E agora vem me enfrentar cofrinho, vem me trazer cofrinho. O próximo governo vai ter muito trabalho para recomeçar o Brasil e rever imediatamente essa humilhação do cofrinho da família. Vai ensinar, senhor ministro, presidente da República, vai ensinar outras pessoas da sua família a fazer cofrinho. Tá? As pessoas ricas, apoderadas, que têm contas recheadas, dinheiros em malas, dinheiros em apartamentos. Agora, ensinar pobre a poupar, faça-me o favor, isso é desumano. Então, em favor da educação, quero me aliar a Malala. Ela nem precisa me conhecer e eu não preciso conhecê-la pessoalmente para levantar essa bandeira. Educação para as mulheres, para a sua emancipação, para a sua independência, por uma questão de justiça e nada mais. Senador Requião, gostaria de fazer uma parte? Uma parte, senadora, não dirigido exclusivamente para Vossa Excelência. É uma parte que eu gostaria que fosse ouvido pela população do Tocantins. Quando cheguei ao Senado, se acreditava que a minha oposição ao que eu pensava sobre economia, aos princípios que eu defendia, teriam como antagonista Vossa Excelência. Realmente, nós tínhamos e temos algumas divergências, mas a cada dia que Vossa Excelência ocupa a tribuna, que fala nas comissões, eu vejo muito mais identidade entre as nossas formas de pensar e de atuar do que divergências. Eu acredito, senadora, como acredita a nossa Igreja Católica e o Papa Francisco, que nós temos uma grande oposição hoje à barbárie do capital, ao capital financeiro que se opõe ao trabalho e ao capital produtivo, a esse liberalismo econômico financeirizado que se opõe e que, para nós, origina uma recomendação de uma aliança entre o capital produtivo e o trabalho. A exploração do trabalho é um dado fundamental da política que nós vivemos hoje. E a senadora se insurgiu contra isso, mostrando que é detentora de uma visão fraterna do mundo. A fraternidade é essencial. Nós estamos vendo com o fim da CLT, com as mulheres trabalhando em locais absolutamente sem condições de sanidade, de insalubridade, votada pelo plenário do Senado, pela Câmara, nós estamos vendo uma volta à barbárie. A orientação da ponte para o futuro do atual governo brasileiro é de exploração do trabalho, mas de ausência absoluta da fraternidade. As pessoas que estão fora do mercado de trabalho são tratadas como lixo. Não existem mais políticas compensatórias, é exploração absoluta. E a senadora Cátia Abreu tem se insurgido contra isso. Eu diria à população do Tocantins, aos nossos eleitores, que a sua sensibilidade e a visão fraterna que tem da sociedade e do mundo são hoje indispensáveis no Senado da República. Temos algumas divergências quanto à orientação global da economia. Eu me suporto mais nas ideias do Keynes, eu sou um nacionalista, vamos dizer, populista, porque para mim o populismo é exatamente a obediência às necessidades e exigências do povo. E o resto é submissão ao mercado. A senadora Cátia Abreu não se submeteu ao mercado. Tem tomado com coragem posições que podem originar críticas pela direita econômica, mas que são fundamentais e indispensáveis para fazer o Senado e o Congresso Nacional pensarem um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo. As migrações que são rejeitadas pelos países, a marginalização completa das populações que não estão integradas no mercado de trabalho. Suas atitudes têm significado, na minha leitura, sensibilidade e fraternidade. Obrigada. E eu diria que, apesar de algumas divergências que certamente mantemos até hoje, eu, se fosse eleitor no Tocantins, não perderia a oportunidade de trazê-la de volta ao Senado da República, senadora.
Era o que eu queria deixar registrado nesta quinta-feira em que estamos aqui, numa solidão incrível no Senado da República, com alguns senadores que estão preocupados em dirigir a sua palavra através da nossa TV e da nossa rádio ao Brasil. Parabéns, senadora. Teria, sem sombra de dúvida, o meu voto nas próximas eleições ao Senado no Tocantins. E é o que eu recomendaria às pessoas que pensam como eu penso. A visão fraterna e a solidariedade são essenciais para a política do Brasil e do mundo. E não lhe faltam, senadora. Muito obrigada, senador Requião. Suas palavras me emocionam, porque, de verdade, porque eu tenho muito orgulho do senhor. Eu te acho um dos senadores mais preparados dessa casa, experiente como governador do Paraná, senador da República, uma pessoa extraordinária. E confesso que no passado tinha muito preconceito contra o senhor. Aquela coisa de ouvir dizer, aquela coisa de ouvir falar. E a gente se deixa levar, às vezes, por impressões de terceiros e comete grande injustiça. E eu já lhe disse isso pessoalmente, que eu não fiz injustiça física ou verbal contra o senhor, mas no pensamento, na alma, eu tinha preconceito contra as suas ideias. E isso, depois que eu o conheci, isso totalmente acabou. E eu lhe pedi até desculpas, embora o senhor nem soubesse disso, mas lhe pedi desculpas por essa injustiça. O senhor é um homem preparado, um homem que administrou o Paraná e, por isso, está em um dos primeiros lugares na pesquisa lá no Paraná, mas, graças a Deus, vai voltar para o Senado, que acho que aqui o senhor é muito importante. Então, a sua opinião, para mim, é super importante. Para mim, o senhor traduziu exatamente o que eu penso, o que eu sinto. Quando passei pela CNA, há algum tempo atrás, e foi uma experiência maravilhosa para mim, pude desempenhar um trabalho muito grande lá na casa, de ativismo, de protagonismo, de humanismo, de tentar mudar um pouco as visões a respeito das invasões, da fragilidade daqueles que querem terra. Não é defender invasão, defender apenas o desejo de quem quer ter terra. E se a gente compreender esse desejo, a gente evita a invasão, inclusive. A compreensão evita a invasão. Agora, se você, de forma truculenta, apenas se colocar contra, vai criar o constrangimento e vai criar o conflito. Então, exatamente esses pensamentos que eu tentei levar à época, na CNA, fizemos um trabalho das escolas esquecidas da zona rural, escolas paupérrimas, que não podem nem ser chamadas de escolas. Colocamos uma pesquisa junto com a Fundação Montenegro, do IBOP, que participou gratuitamente dessa pesquisa. Criamos o programa o Campo na Classe Média, porque a pobreza no campo é enorme. Eu já discuti isso na CNA há quase 8 anos atrás, de que essa pobreza no campo é inadmissível. Nós temos uma concentração muito alta, de 6% a 8% de produtores, que é considerado grandes em renda, não é em tamanho de terra. Nós temos quase que 75% de produtores que estão pobres na classe D e E, e nós temos apenas 12% na classe média rural, ao contrário da cidade, que 50% está na classe média. Discutimos isso com profundidade, depois quando me tornei ministra da presidente Dilma, eu apresentei esse projeto para ela, nós iríamos implementar em todo o campo brasileiro, em todos os estados, mas infelizmente não houve tempo e não foi possível. Então eu sempre digo, e fiz uma entrevista na Veja logo depois do impeachment, nas páginas amarelas, e disse que eu não mudei de lado, eu sou a mesma pessoa. Eu acredito no trabalho, eu acredito no mercado, eu acredito no mercado internacional, no emprego, mas ele não resolve tudo. Achar que o mercado é solução mágica para tudo, ele não é. A médio e longo prazo poderá ser, mas no curto prazo, o mercado que tanto critica o Bolsa Família, que critica as questões sociais, o que é que eu digo para 200 mil famílias no Tocantins que está abaixo na extrema pobreza? Eu sei o que eu vou dizer. O mercado diz que é para vocês esperarem, viu? Que daqui a pouco o mercado chega aí, para te dar o emprego. Quer dizer, o mercado não tem essa obrigação, não estou dizendo que tem essa obrigação. Quem tem é o Estado. Então, enquanto o emprego não chega até elas, enquanto o mercado não chega até elas, eu digo o que para elas? E o remédio, e a comida, e a casa, e a moradia, e os filhos que estão viciados em droga, vai tratar onde? Então, o Estado brasileiro precisa atuar, é assim no mundo inteiro.
Então, eu não mudei quanto aos meus princípios. Sou contra invasões de terra, sou contra o conflito agrário, sou a favor do direito de propriedade, sou a favor da segurança jurídica do Estado de Direito. Agora mesmo teve um discurso aqui criticando o tal ministro Favretto. Não vi dizer nada sobre o Moro. Não, Moro não erra. Moro é um santo. Gente, pelo amor de Deus, nem para o mar nem para a terra. Certo? Então, nós temos que tratar as coisas com seriedade. Estado de Direito é uma coisa muito séria. Nem Favretto e nem Moro pode descumprir o Estado de Direito. Eu concordo com isso. O Ministério Público não pode agredir o Estado de Direito. Então, nós estamos muito parciais no Brasil. Nós estamos perdendo o princípio geral. O princípio só vale para os meus. Para os contra mim, o princípio é um pouco esquecido. Então, se a fraternidade, a sensibilidade, a solidariedade ser de esquerda, eu quero avisar a todos que eu sou fraterna, sou uma pessoa sensível, sou mãe, sou mulher, avó, sou solidária ao próximo, sou solidária às pessoas mais pobres, mas nem por isso sou de esquerda. Eu também acredito no mercado, acredito na livre iniciativa, mas se nós não colocarmos o nosso coração à prova, nós viemos aqui para isso nesse mundo. O dinheiro não pode ser atividade fim, o dinheiro é atividade meio, e nós trocamos os lugares. O dinheiro é instrumento para alegria, felicidade e paz no mundo. Não, nós colocamos o dinheiro como foco e por isso fazemos guerras, matamos, gente morre de fome e tudo e nada tem importância. Eu não tenho culpa se tem gente que pensa assim. Eu não penso assim. Dinheiro para mim não é atividade fim. Dinheiro é atividade meio. É instrumento para trazer felicidade. Quando eu digo felicidade é paz. Só tem paz sem pobre e sem fome. Muito obrigada, senhor presidente, pela paciência. Fico muito contente. Senadora, Vossa Excelência está repetindo as palavras do Papa Francisco Bergoglio. E eu nem sabia. O dinheiro é bom quando ele é investido numa indústria, quando ele produz bens, quando ele dá empregos e garante salário decente e a vida das pessoas e das famílias. Mas ele não pode se colocar de uma forma superior à felicidade dos homens. A Bíblia já diz isso desde as suas primeiras versões. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, em hebraico, não é nem o diabo nem outro Deus. Mamon é singelamente dinheiro. E o Papa diz isso, o dinheiro tem que servir à sociedade e não a sociedade servir ao dinheiro e à acumulação. Eu acho que é aí que as nossas visões de mundo, com algumas pequenas diferenças, porque eu acho que o mercado tem que ser, de certa forma, em determinado momento, a intervenção do Estado. Eu acho que numa crise econômica é o Estado que tem que investir, porque o capital não vai investir se não tiver quem compre o que produz. É o Estado que tem que investir no momento da recessão, como aconteceu na recuperação da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão. Nós nos encontramos na fraternidade e na solidariedade. Isso é indispensável para uma política sã para o país. É a rejeição de toda a barbárie que nós estamos vivendo. Parabéns, senador. Obrigada, senador Requião. E exatamente isso. Quem não quiser dar importância às pessoas e ao seu sofrimento, que espere a barbárie. Senador Requião disse, submissão ao mercado ou submissão ao povo? Ele está corretíssimo. Se eu sou submissa ao povo, eu sou populista. Mas submetida 100% ao mercado, está tudo certo. Então, eu prefiro dizer que sou submissa ao povo. E respeito e sou parceira do mercado. Muito obrigado, senhor presidente.